Bom dia, pessoal. A Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5, ela fala sobre o Sermão do Monte. Ela fala que Jesus, vendo as multidões, ele subiu ao monte e passou a ensinar para elas o caminho da salvação, o caminho da transformação, o caminho da nova natureza. E o que Jesus falou é tão forte que o que ele falou aqui é o que o ser humano que quer se aproximar de Deus precisa fazer. Mas não é só isso aqui, tem mais coisa. Isso aqui é uma fração do que o ser humano precisa praticar. No capítulo 6, ele ensinou sobre como se deve dar esmola. Esmola é uma palavra assim meio estranha de falar, né? Mas o que é essa esmola na Bíblia? A esmola é o ato de misericórdia e justiça em favor dos necessitados. Ela vai muito além de dar dinheiro, representa a partilha voluntária e desinteressada de bens materiais ou dons espirituais feito por compaixão e amor ao próximo. Isso é que é esmola. É algo que você faz de todo o seu coração para o seu próximo. Então, Jesus falou assim, quando, pois, olha como é que é forte isso aqui, quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti. Essa trombeta, pessoal, que ele está falando aqui, não é um instrumento musical, não. Essa trombeta que ele está falando aqui é quando a gente faz alguma coisa, quando a pessoa fizer alguma coisa, ela sair espalhando. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Essa trombeta é a língua. Essa trombeta que ele está falando aqui é quando a pessoa se gaba do que ela está fazendo. Ele falou assim, como fazem, não toque trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens, tá vendo? Então, ele está ensinando aqui, quando a pessoa faz alguma coisa, ela não tem que fazer para que venha chamar a atenção de outra pessoa para ela, como se ela fosse a pessoa mais boa desse mundo. Não, não é isso que ele está falando. Então ele falou assim, para serem glorificadas pelos homens. Em verdade vos digo que elas já receberam o seu galardão, a sua recompensa. E que recompensa é essa que elas já receberam? Quando elas fazem algo e toca a trombeta, ou seja, e fica se gabando daquilo que fez, mostrando para todo mundo. É igual a gente vê postando em rede social, que negócio. Ela já recebeu a recompensa. Qual que é a recompensa dela? A recompensa dela é o reconhecimento humano. E não passa disso. É só isso, não vai passar disso. E ele continua falando, ele falou, tu porém, então ele falou aqui para uma pessoa, agora ele está falando para outro tipo de pessoa. Ele falou, tu porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Então, quando eu fizer algo, quando eu for em algum asilo, visitar alguns velhinhos, quando eu for a algum hospital, visitar os doentes, se eu for em um presídio, visitar os presidiários, se eu vou debaixo de uma ponte, visitar as pessoas que estão em situação de rua, se eu der uma cesta básica para alguém, se eu fizer alguma coisa para alguém ou ajudar de alguma outra maneira. Então, isso que eu tenho que fazer para agradar a Deus, para mostrar Deus sem querer nada em troca.
É isso que Jesus ensinou. Isso chama-se humildade. Então, é essa esmola que vai agradar a Deus. Esmola por quê? Que a Bíblia fala de um termo pesado que é esmola. Então, quer dizer, muita gente não entende que essa esmola não é uma esmola de pegar o resto e dar para a pessoa. Não, não é isso, não. Não é isso, não. É porque o que a gente tem condição de fazer é muito pouco. É muito pouco o que a gente faz, é muito pouco. O que a gente tem condição de fazer para socorrer outra pessoa é muito pouco. Então, por isso que Jesus falou esmola. Porque só Deus pode socorrer a pessoa em tudo que ela precisa. Então não é porque a gente está pegando a rapa do tacho, que não é nada disso não. É por causa disso, pessoal. E é assim que tem que ser feito. Aquele tempinho, aquele pouquinho que você pode fazer, aquele tiquinho, aquele pouquinho que você pode fazer. Você tem que fazer para agradar a Deus. Não para receber tapinha nas costas. Ó, seu cara. Você é isso, você é aquilo. Não é isso não. Mas fazer de todo o seu coração, porque foi isso que Deus fez. A Bíblia fala que Deus, olha bem, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu seu filho para aquele que nele crê não pereça. E a Bíblia fala que mais bem-aventurado é o que dá, é dar do que receber. Então, quando a gente toma esse tipo de atitude aqui, quando a gente segue essa palavra que Jesus está ensinando aqui, a gente está imitando a Deus, somos imitadores dele. E isso é muito forte, pessoal. Porque quando a gente quer fazer para agradar a Deus, você não está preocupado em chamar a atenção de ninguém. Não. Você não está preocupado com isso, não. Então é isso que Jesus estava ensinando. Entendeu, pessoal? Vou ler mais uma vez. Como se deve dar esmola? Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Leia aí capítulo 6 do livro de Mateus. Leia aí, medita, busca inspiração de Deus, pede o Espírito Santo para te falar. Ele vai te falar. Ele vai te falar. Aquilo que eu não consegui te falar aqui, ele vai te falar. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e que ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e dê a paz, não só hoje, mas amanhã para todo sempre. Fique com Deus, pessoal. Até a próxima palavra.